3. Aquele que conseguir fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir deve trilhar um caminho solitário. Muitas vezes fui pescar no rio Maine durante o verão. Eu gosto muito de morango com nata, mas descobri que por alguma razão estranha os peixes preferem minhocas. Então, quando fui pescar, eu não pensava naquilo que eu gostava, pensava naquilo que eles queriam. Não coloquei morango com nata no anzol, pelo contrário, eu balançava uma minhoca ou gafanhoto na frente dos peixes e dizia: "É isso que vocês querem?" Por que não usar o mesmo raciocínio da pesca com pessoas? Foi exatamente isso que Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, fez durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém perguntava como ele conseguia ficar no poder por mais tempo do que outros líderes em tempos de guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau, que foram esquecidos, ele respondia que ainda estava na liderança por causa de uma lição que havia aprendido, que era necessário preparar o anzol com aquilo que o peixe queria. Por que falar sobre aquilo que nós queremos? Isso é infantilidade, é um absurdo. É claro, você se interessa por aquilo que você quer. Você está eternamente interessado nisso, mas os outros, não. O restante de nós é igual a você. Nós estamos interessados naquilo que nós queremos. Então, a única forma na Terra de influenciar outras pessoas é falar sobre aquilo que lhes interessa e mostrar-lhes como fazer isso. Lembre-se disso amanhã quando você quiser que alguém faça algo. Se, por exemplo, você não quer que os seus filhos fumem, não fique pregando para eles. Não fale sobre o que você quer, mas mostre-lhes que os cigarros vão mantê-los afastados daquele time de futebol do qual querem participar, ou de ganhar a corrida dos 100 metros. Isso é bom lembrar. Não importa se está lidando com crianças, bezerros ou chimpanzés. Por exemplo, um dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram colocar um bezerro dentro do celeiro, mas eles cometeram o erro comum de pensar no que eles queriam. Emerson empurrou e o seu filho puxou, e o bezerro estava fazendo o que eles estavam fazendo. Estava pensando naquilo que ele queria. Então, ele endureceu as suas pernas e teimosamente recusou-se a deixar o pasto. A empregada irlandesa viu a sua dificuldade. Ela não poderia escrever ensaios ou livros, mas ao menos nessa ocasião, ela teve muito mais senso em pensar como cavalo ou como bezerro do que Emerson. Ela pensou sobre o que o bezerro queria. Então, ela colocou o seu dedo materno dentro da boca do bezerro e deixou que ele o chupasse, enquanto o levava calmamente até o celeiro. Cada ato que você já realizou, desde o dia em que você nasceu, foi realizado porque você queria alguma coisa. Que tal aquela vez que você deu uma grande contribuição à Cruz Vermelha? Sim, isso não é nenhuma exceção à regra. Você fez o donativo à Cruz Vermelha porque você queria ajudá-los. Você queria fazer um ato lindo, divino e generoso. Quando você ajuda um dos irmãos mais pobres, você está me ajudando. Se você não quisesse aquele sentimento mais do que você quisesse o dinheiro, você não teria feito essa contribuição. É claro, você talvez tivesse feito a contribuição porque teve vergonha de recusar ou porque um cliente pediu que você assim o fizesse. Mas uma coisa é certa. Você fez a contribuição porque você queria alguma coisa. Harry A. Overstreet, em seu livro iluminado Influenciando o Comportamento Humano, disse: "A ação surge daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho dado aos que querem nos persuadir, seja nos negócios, em casa, na escola, na política, é: primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir terá que trilhar um caminho solitário." Andrew Carnegie, um jovem escocês pobre, que começou a trabalhar por 2 centavos de dólar por hora e finalmente deixou 365 milhões de dólares, aprendeu cedo que a única forma de influenciar pessoas é falar sobre aquilo que a outra pessoa deseja. Ele estudou na escola por apenas 4 anos,
mas aprendeu a lidar com as pessoas. Para ilustrar isso, a sua cunhada estava muito preocupada com seus 2 filhos. Eles estavam estudando em Yale e estavam tão ocupados com as suas coisas que não tinham tempo para escrever para ela e estavam ignorando as cartas desesperadas de sua mãe. Então, Carnegie propôs numa aposta de $100 como ele conseguiria obter uma resposta pelo correio sem pedir que eles assim o fizessem. Alguém aceitou a sua aposta. Então, ele escreveu uma carta normal aos sobrinhos, mencionando casualmente que estava enviando a cada um deles uma nota de $5. Entretanto, ele esqueceu de mandar o dinheiro. Ele recebeu em resposta uma carta de agradecimento ao querido tio Andrew pela sua carta generosa, e você mesmo pode terminar a frase. Outro exemplo de persuasão foi de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, um aluno que participa do nosso curso. Stan chegou em casa do trabalho certa noite e viu o seu filho mais novo, Tim, chutando e gritando no chão da sala. Ele iria começar o jardim de infância no próximo dia e estava protestando e dizendo que não queria ir. A reação normal de Stan teria sido mandar o seu filho para o quarto, dizer que ele iria para a escola e ponto final. Ele não tinha nenhuma escolha. Mas nessa noite, reconhecendo que começar o jardim de infância de mau humor não iria ajudar ao Tim, Stan sentou-se e pensou: se eu fosse Tim, por que eu estaria morrendo de vontade de ir ao jardim de infância? Ele e a sua esposa fizeram uma lista de todas as coisas divertidas que Tim iria fazer, como pintar com os dedos, cantar músicas infantis e fazer novos amigos. Eles, então, colocaram essas coisas em ação. Todos nós começamos a pintar com os dedos na mesa da cozinha. Minha esposa, Lil, o meu outro filho, Bob, e eu, todos se divertindo. Tim logo apareceu. Agora ele estava implorando para participar. Não, você precisa ir ao jardim de infância primeiro para aprender a pintar com os dedos. Com todo o meu entusiasmo, passei pela lista explicando as coisas para que ele pudesse entender, contando sobre toda a diversão que ele teria no jardim de infância. Na manhã seguinte, pensei que eu tivesse sido o primeiro a levantar. Fui ao andar de baixo e encontrei Tim sentado e dormindo na poltrona da sala. — O que você está fazendo aqui? Perguntei-lhe. — Estou esperando para ir ao jardim de infância. Eu não quero me atrasar. O entusiasmo de nossa família inteira havia despertado em Tim um desejo de querer que nenhuma discussão ou ameaça jamais realizaria. Amanhã, talvez você queira persuadir alguém a fazer alguma coisa. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: como é que eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Essa pergunta evitará que entremos numa situação desnecessária, falando apenas sobre o que nós queremos. Certa vez, aluguei o grande salão de baile de um hotel em Nova York por 20 noites, em cada período, para uma série de palestras. No início de um dos períodos, fui subitamente informado que eu deveria pagar 3 vezes mais o valor do aluguel do que no período anterior. Tal notícia chegou depois de imprimir os ingressos e distribuir todos os anúncios. Naturalmente, eu não queria pagar o aumento, mas de que adiantaria falar com o hotel sobre o que eu queria? Eles estavam interessados apenas no que eles queriam. Então, alguns dias depois, eu resolvi procurar o gerente. Fiquei um tanto chocado quando recebi a sua carta, eu disse. Mas não estou te culpando por nada. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente teria escrito uma carta parecida. O seu dever como gerente do hotel é obter o maior lucro possível. Se você não fizesse isso, você poderia e seria despedido. Agora, vamos pegar uma folha de papel e vamos escrever as vantagens e as desvantagens que eu lhe ofereço, se insistir em aumentar o aluguel. Então peguei uma folha de papel e tracei uma linha e fiz 2 colunas, uma intitulada Vantagens e a outra Desvantagens. Escrevi na coluna Vantagens estas palavras: salão de baile livre. Depois eu disse: você terá a vantagem de ter um salão de baile livre para alugar para danças e convenções.
Essa é uma grande vantagem, porque assim você pode cobrar mais do que você cobra por uma série de palestras. Se eu reservo o seu salão de baile por 20 noites durante o período do curso, certamente você perderá negócios muito rentáveis. Agora, vamos considerar as desvantagens. Primeiro, ao invés de aumentar a sua receita comigo, você irá diminuí-la. De fato, ela vai acabar porque não posso pagar o aluguel que você está pedindo. Serei forçado a fazer palestras em outro local. Há mais uma desvantagem para você. Essas palestras atraem multidões de pessoas bem instruídas e de cultura para o seu hotel. Essa é uma boa propaganda para você, não é? De fato, se você gastasse $5.000 de propaganda nos jornais, você não conseguiria tantas pessoas para ver o seu hotel quanto eu posso trazer a essas palestras. Isso vale muito ao hotel, não é? Enquanto eu falava, escrevi essas duas desvantagens sob o título em questão e dei o papel ao gerente dizendo: gostaria que você considerasse as vantagens e as desvantagens para você e depois me informe sobre a sua decisão final. Recebi uma carta no dia seguinte informando-me que o aluguel sofreria um ajuste de apenas 50% ao invés de 300%. Pense bem, consegui esse desconto sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei tudo sobre o que a outra pessoa queria e como poderia obtê-lo. Suponhamos que eu tivesse feito a coisa natural e humana. Suponhamos que eu tivesse entrado furioso em seu escritório e tivesse dito: como você ousa aumentar o meu aluguel em 300% quando você sabe muito bem que os ingressos estão prontos e os anúncios foram feitos? 300%, isso é ridículo, um absurdo, não vou pagar isso. O que teria acontecido então? Uma discussão teria começado, o que iria aumentar a ira, a tensão e a situação iria ferver. E você sabe no que acabam as discussões. Mesmo se eu o tivesse convencido de que ele estava errado, o seu orgulho dificultaria sua decisão e ele não voltaria atrás. Aqui está um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte dos relacionamentos humanos. Se houver qualquer segredo de sucesso, disse Henry Ford, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é bom e gostaria de repeti-lo. Se houver qualquer segredo de sucesso, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é tão simples e tão óbvio que todos deveriam reconhecer a sua verdade de imediato, mas 90% das pessoas desta terra a ignoram 90% do tempo. Quer um exemplo? Olhe para as cartas que chegarem à sua mesa amanhã pela manhã, e você verá como a maioria delas viola esse importante princípio de bom senso. Por exemplo, uma carta escrita pelo gerente do departamento de rádio de uma agência de publicidade com filiais em todo o continente. Esta carta foi enviada aos gerentes de estações de rádio locais em todo o país. Eu fiz comentários entre parênteses em cada parágrafo. Senhor John Blank, Blankville, Indiana. Caro Sr. Blank, a empresa X deseja manter a sua liderança entre as agências de publicidade no campo da propaganda via rádio. Comentário. A quem interessa o que a sua empresa deseja? Eu estou preocupado com os meus problemas. O banco está me executando por causa do financiamento da casa própria, os gafanhotos estão destruindo a minha plantação, a Bolsa de Valores sofreu uma queda brusca ontem, perdi o trem das 8h15 esta manhã, não fui convidado para a festa na casa da família Jones ontem à noite e o médico me disse que eu tenho pressão alta, neurite e caspa. E então, o que acontece? Esta manhã eu cheguei ao escritório preocupado, abri o meu correio e aqui está algum pretensioso de Nova York falando sobre o que a sua empresa quer. Se ele percebesse o tipo de impressão causada pela sua carta, ele sairia do ramo de publicidade e começaria a fabricar pesticida para ovelhas. Fim do comentário. As contas nacionais desta agência de publicidade foram o reduto da rede.
As nossas subsequentes liberações de espaço nas estações nos mantêm no topo das melhores agências ano após ano. Comentário: você é grande e rico e está no topo, certo? E daí? Eu não estou nem aí se você é tão grande quanto a General Motors, a General Electric e o Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, todos combinados. Se você tivesse a mesma inteligência de um beija-flor, você perceberia que eu estou interessado na minha grandeza e não na sua grandeza. Toda essa fala sobre o seu enorme sucesso me faz sentir pequeno e insignificante. Fim do comentário. Queremos oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em informações sobre estações de rádio. Comentário: você quer. Você é um completo idiota. Não estou interessado no que você quer, e nem no que o presidente dos Estados Unidos quer. Quero deixar claro, de uma vez por todas, que estou interessado naquilo que eu desejo. E você ainda não falou nada sobre isso em sua carta absurda. Fim do comentário. Portanto, coloque a empresa X na sua lista preferida de informações semanais sobre as estações. Cada detalhe que será útil para que uma agência possa reservar espaços inteligentemente. Comentário: lista preferida? Quanta pretensão! Você me faz sentir insignificante com a sua fala sobre a sua grande empresa. E depois você pede que eu te coloque numa lista preferida e nem diz por gentileza quando você pede. Fim do comentário. Confirme o recebimento desta carta o mais breve possível, informando-nos sobre as suas atividades recentes, o que será útil aos nossos interesses mútuos. Comentário: seu idiota, você me envia uma cópia barata de uma carta espalhada por todos os lugares, como as folhas no outono, e você tem a ousadia de me pedir, quando estou preocupado com o financiamento da casa própria, com as minhas plantações e com a minha pressão alta, para sentar e ditar uma carta pessoal, confirmando o recebimento da sua cópia de carta, e você pede que eu faça o mais breve possível? O que você quer dizer com o mais breve possível? Você não sabe que sou tão ocupado quanto você? Ou pelo menos gosto de pensar que sou? E falando nisso, quem te deu o direito de exigir alguma coisa? Você diz que será útil aos nossos interesses mútuos. Até que, enfim, você começou a ver o meu ponto de vista. Mas você foi vago sobre como isso será uma vantagem para mim. Fim do comentário. Atenciosamente, John Doe, gerente do departamento de rádio. PS. O encarte reimpresso do jornal Blankville será de interesse para você, e talvez você queira veiculá-lo na sua estação. Comentário. Finalmente, no pós-escrito, você cita algo que pode me ajudar a resolver os meus problemas. Por que você não iniciou a sua carta com isso? Qualquer publicitário que é culpado de enviar tanta baboseira quanto você me mandou tem algum problema com a sua medula oblonga. Você não precisa de uma carta sobre as nossas atividades recentes. O que você precisa é um pouco de iodo em sua glândula tireoide. Fim do comentário.